Amados em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. Primeiramente quero já pedir a todos os amados que estão em linha, por favor, não liguem para mim, porque eu estou a fazer um live a partir do meu telefone. Tenho a câmera 2, mas a câmera 2 está a gravar. Esta aqui é apenas o live e a câmera 2 é que está disponível, que não tem problema de gravação. Mas o live tenho que fazer, infelizmente, a partir do telefone. Então, agradeço. Eu estava a tentar, I was trying to figure out como é que eu posso desligar para não receber chamada, mas não consegui realmente ver como é que eu podia desligar o sistema do WhatsApp para não entrar chamada. Mas, por favor, não ligue para mim por enquanto, amado. Eu depois vou falar com o amado que estava a me ligar e vamos conversar, mas por favor, agora não liguem para mim. Eu estou a fazer essa gravação e agradecia que não ligassem para mim. Amém? Bem, conforme estava a dizer, vou ter que recuar, começar tudo de novo. Eu dizia que eu estou aqui para passar uma opinião com relação a toda essa temática que está a passar na Igreja Universal. E eu dizia também que não é só na Igreja Universal que temos esse problema, porque também temos igrejas, para além das neopentecostais, também temos outras igrejas mesmo pentecostais ramificadas, evangélicas, que também estão desviadas completamente da palavra. E não só, para além da heresia, apostasia, também temos, mesmo ainda de algumas igrejas históricas, também que estão a caminhar de frente. Quer dizer, é aquilo, a profecia de Cristo que disse que haveriam lobos vestidos de ovelha. Temos muitos falsos mestres, muitos falsos pastores a enganarem o povo. Então, com relação a isso, eu quero trazer aqui a temática, a questão da Igreja Universal. Ok. Bem, primeiramente eu quero dizer que antes de tudo, eu reconheço que há esse momento dessa tribulação que existe entre os bispos, pastores, com relação à gerência brasileira da igreja. E é só para dizer que aos servos que ali estão, antes de tudo isso que vocês estão a fazer, porque vocês foram todo esse tempo coniventes, e vocês são parte da destruição do corpo de Cristo. São partes da mentira. São partes do engano que hoje a Igreja Universal fez e continua a fazer. Eu acho que o mais sensato e o mais justo, diante daquilo que é as Escrituras, os bispos e estes pastores da Igreja Universal, que hoje, porque eu digo assim, Deus permite que coisas acontecem, que é para nós podermos despertar de algumas coisas, devem primeiro fazer uma análise, dobrar os joelhos, orarem a Deus e perguntarem saber como é que eles estão e o que é que eles fizeram, o que é que Deus acha deles. Por quê? Porque eu dizendo isso estou a dizer o quê? Os pastores e bispos da Igreja Universal são coniventes de toda essa mentira, do roubo, do desvio, do engano, todo o dinheiro que saiu da Angola, roubado do povo angolano, e a falsa doutrina e os ensinamentos que é na Igreja Universal. Os bispos e pastores são parte, são coniventes disso. Então, é sensato, se vocês realmente querem seguir o caminho de Deus, que vocês primeiramente se arrependam das almas que vocês mataram, das almas que vocês destruíram e das almas que vocês roubaram. E da mentira toda que vocês estão conscientes de que andaram a fazer com relação ao povo angolano. Nesse falso evangelho que vocês... Por quê? Porque para quem conhece a palavra de Deus e conhece o Bispo Macedo, e vê as pregações do Bispo Macedo, acompanha alguma coisa, simplesmente você consegue notar que o Bispo Macedo nunca foi, nunca será e não é homem de Deus. Ele não é pastor, não é servo de Deus. O Bispo Macedo é qualquer outra coisa que só o diabo poderá nos explicar. Mas ele não é homem de Deus. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo, num verdadeiro convertido, de um irmão convertido, num cristão convertido, num pastor, são manifestos longânimo, bondade, mansidão, amor. E nós vimos o Bispo Macedo desde o princípio da sua obra arrogante, mentiroso, enganador, falsificador, cheio de autoridade humana, não autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus é através da palavra de Deus, é a submissão a Cristo. E este vosso Bispo Macedo que vocês estão aí a seguir ou continuam a seguir,
ele é o inimigo no evangelho número 1 de Cristo. Ele é um falso mestre, um enganador. Só o diabo pode explicar o que é que ele é. Entendam? Então, é preciso nós termos os pastores e bispos da Igreja Universal chegarem primeiro a esse ponto. Se realmente querem que Deus ajude a restaurar os males todos que vocês fizeram, e porque Deus é misericordioso, vocês, bispos e pastores da Igreja Universal, precisam se arrepender de toda essa falsidade, de toda essa mentira que vocês praticavam. Por quê? Porque o Bispo Macedo trouxe uma forma de colonialismo. Outra forma, usando a igreja para enganar o povo. Porque ele não gosta dos africanos, não gosta de vocês pastores negros, ele não gosta de vocês, não gosta de... Então ele só usou a igreja para roubar esse povo. E ele continua vos usando até agora. E vocês ainda aparecem com essa... uma espécie de desavença, dito por não dito. Dá uma entrevista, fala uma coisa, depois não, nós não queremos nos desligar. Então vocês estão perdidos, vocês não sabem o que é que vocês querem. Vocês não sabem o que é que vocês querem. Vocês ainda não chegaram ao conhecimento, ou vocês ainda não chegaram ao entendimento do erro que vocês vivem ou do que vocês praticam. Por quê? Porque temos hoje pastores que saíram da Igreja Universal completamente arrependidos, que estão em igrejas a pregar o Evangelho da verdade. E temos pastores que saíram da Igreja Universal, assim como vocês querem sair ou querem fazer, que saíram e estão a fazer pior que o Macedo. E é bem conhecido esses pastores que estão ali, pastores e bispos. Continuam com as mesmas práticas de engano, da mentira, do sacrifício, do dízimo, da roubalheira. Todas essas coisas que o Bispo Macedo faz, eles continuam a fazer. Será que vocês também não querem fazer o mesmo? Hoje querem se rebelar com o Bispo Macedo para ir fazer o mesmo. Então eu acho que vocês ainda não chegaram ao discernimento, ao entendimento do que Deus quer realmente que seja feito. Vocês precisam se arrepender. E digo de arrepender, quer dizer, que vocês vão agora mudar de prática, vão mudar de atitude, vão mudar de ação. As orações que vocês vão fazer e buscando a Deus, e Deus vai vos dar uma direção. Mas agora, eu digo uma coisa, vocês têm dois possíveis cenários para saírem dessa. Eu já fui líder de um ministério nigeriano que entrou em Angola, e eu fui o presidente, o cofundador. E ao chegar lá, em menos de 2 anos, eu me apercebi do negócio que seria feito com o meu povo. E o que eu fiz? Abandonei, desfiz-me daquele ministério. Porque primeiro pediam 46% da receita dos dízimos, das ofertas, para mandar para eles para a África do Sul. E para mim isso simplesmente cheirou mal. Eu nunca controlei finanças, mas eu tinha o financeiro, o tesoureiro da igreja. Eu achei que aquilo quer dizer, aquilo trouxe-me ao ponto X. E eu tive que abandonar. Por quê? Porque entendi que aquilo era um negócio. Aonde, quer dizer, a igreja foi fundada em Angola com o dinheiro dos angolanos. Os angolanos contribuíram, o povo, nós, pastores, demos. E depois eles querem vir recolher 46% para levar sem explicação, sem nada. Isso é negócio. Então eu não podia ser conivente disso, amados. Então eu abandonei esse ministério e simplesmente hoje, pela graça de Deus, vivo, sou independente, sou um pastor que sirvo. Agora, vocês pastores da Igreja Universal, tem 2 possíveis saídas. A Constituição angolana está a vosso favor. Se vocês têm um advogado, tem alguém que está aí, alguém que vos acompanha. Vocês têm 2 possíveis saídas. Primeiro, mas tudo começa pelo arrependimento. O meu conselho é que você, bispo, seja lá o bispo Bartolomeu, seja quem, esses bispos todos que estão aí, eles talvez não me conheçam, mas eu conheço muito bem eles. Têm que se arrepender. Precisam dobrar joelhos se verdadeiramente vocês querem servir. Vocês sabem da roubalheira, do engano. Vocês não podem dizer que vocês não são inocentes de nada. Deve haver alguns inocentes pastores. Mas, bispo, quando você chega a bispo, você é consciente. E pastores sênior disso. Então, vocês precisam se arrepender. E tem 2 possíveis saídas. Primeira saída. Dependendo daquilo que Deus te direcionar. Você pode simplesmente, se você realmente já sabe que você praticava o evangelho do engano, você pode simplesmente abandonar a igreja e seguir a tua vida para pregar o evangelho da verdade. Esse é 1. 2. Você tem a Constituição de Angola a teu favor. Eu tive essa opção, mas eu não fiz, não usei. Mas vocês podem usar. Por quê? Por conta da roubalheira que eles fizeram ao povo. A Igreja Universal tem muitos patrimônios. Os patrimônios estão ali. Edir Macedo já deu conta que o seu império está sendo derrubado, vai cair. Ele quer fazer o seguinte, não quer perder tudo. Como se
perder, ele só roubou. Porque aquele templo de Salomão que está lá no Brasil, duvido se 50% do investimento daquele templo não foi de Angola. Entende? Porque é da Angola que saiu os milhões. É da Angola que até diamante roubavam. Então vocês precisam agora ver o que é que vocês podem fazer. Se estão juntos, que cheguem pelo menos ao arrependimento, que Deus vos vai ajudar. Mas vocês precisam mudar de evangelho, pregar a verdade para o povo. Saindo do evangelho da mentira, do evangelho do dar dízimo, dos propósitos, de ter isso, dar tudo. Essa roubalheira vocês precisam parar. Vocês precisam pregar a cruz do Calvário ao povo. E se vocês fizerem isso, se arrependerem, vocês têm duas possíveis saídas. A primeira já disse, é simplesmente abandonar. Deixa isso que Deus vai tratar com ele. Mas se vocês acham que podem, pelo amor ao povo, por aquilo que eles roubaram ao povo, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem realmente tomar a igreja e desligarem-se completamente de Bispo Macedo e mudarem o nome dessa instituição no país. Porque esses templos pertencem ao povo de Angola. E pregarem a palavra da verdade. Mas vocês precisam se arrepender. Não queremos ouvir mais amanhã que vocês também estão a fazer o mesmo que o Bispo Macedo fez. Entende? Então, esse é o meu conselho que eu dou. Vocês precisam se arrepender. Vocês não podem aparecer na imprensa, falar como se fosse inocente. Vocês não são inocentes. E temos um exemplo, tem um exemplo do nosso irmão que está aí, né, convosco, que aliás que saiu da Igreja Universal, o pastor Tavares Armando. O Tavares Armando, se vocês conversarem com esse servo e deve haver outros, ele... Quer dizer, a visão dele sobre a igreja mudou de tal maneira que ele sabe que pregava um evangelho falso. Ele fugiu desse evangelho falso. E começou a fazer essa revolução contra a Igreja Universal, que está chegando até aqui. Então, ele é um homem já arrependido, porque ele já deixou aquelas práticas do roubo, do engano, do pregar o dinheiro, pregar isso, porque ele entendeu que o evangelho é o amor. Então, vocês também devem chegar a esse ponto. Senão vocês vão fazer pior que o Macedo, porque muitos dos vossos irmãos, bispos e pastores, que saíram dessa igreja, abriram outras igrejas e estão a fazer pior que o Macedo. Então é necessário que vocês cheguem a essa conclusão. Que vocês possam, o Espírito Santo vos possa levar, direcionar, que vocês entendam isso primeiro. Porque se vocês estiverem a fazer a força que estão a fazer só por fazer, sem arrependimento, sem nada, eu acho que ainda, o Macedo ainda vai vos vencer mesmo. E vai ser triste. Então, vocês precisam primeiro se arrepender. Vocês pregam um evangelho falso. Vocês mataram pessoas. Vocês roubaram pessoas. Vocês assassinaram pessoas. Vocês extorquiram pessoas. Vocês destruíram vidas familiares com este vosso falso evangelho do cão que vos foi ensinado pelo Macedo. Porque isso não é da Bíblia Sagrada. Então, essas são as minhas palavras que eu tenho a dar a vocês. E dizer também que as igrejas históricas, ao terem começado, pregaram a palavra da verdade e depois começou a haver um desvio religioso e surgiram as igrejas, movimento pentecostal, palavra da fé e outros que foram surgindo. Mas esses movimentos pentecostais e outros deram ramificação ao Edir Macedo, porque o Edir Macedo é uma igreja, a Universal é uma igreja neopentecostal, como é a Mundial do Reino de Deus, também não é servo de Deus, é outra mentira. O do Agenor Duque, tal qual é o nome, e outras, são aí várias ramificações que saíram. Mas agora isso não quer dizer que só essas ramificações do neopentecostalismo é que estão desviadas. As pentecostais, não todas, muitas delas, e muitas das também as históricas, acabaram por se desviar. Mas como é que nós vamos perceber o desvio? É a palavra de Deus que é o nosso filtro. Se você ler as Escrituras, se você meditar as Escrituras e aprofundar, Deus te vai mostrar como as coisas estão erradas em muitas igrejas. Temos muitos lobos fardados de ovelha. Temos muitos a pregarem em nome de Deus. Mas eles não são servos de Deus. Então, mas no entanto o cristão deve meditar a palavra. É isso que a Igreja Universal mutilou os pastores e bispos. É isso que as outras igrejas também têm mutilado. Não deixam que as pessoas meditem as Escrituras. A pentecostal até vai se ramificando com vão surgindo mais algumas. Porque ainda ensinam a palavra de Deus. Mas apesar de que muitas pregam, ensinam distorcidamente, pregam a palavra de Deus. E temos ali muitos falsos pastores, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Com tudo com sinais, que tudo é sinais, tudo é sinais. É o deixar cair as soas, é o levantar. Tudo isso tem a ver com a perdição que Jesus Cristo profetizou que viria. Então, meus amados, abram o olho. Pregam a palavra de Deus, medite as Escrituras, porque a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 6, 4, acredito, diz que
que comunhão tem as trevas com a luz? Vocês, pastor da igreja, que comunhão tem as trevas com a luz? Se vocês estão também trevas, são trevas. Agora, se vocês apercebem-se da luz, vocês têm que sair das trevas. Entendeu? Devem sair das trevas. E vocês podem dizer, mas como é pastor, como é possível? Pastor Vitor está a dizer uma coisa desse, o Bispo Macedo. O Bispo Macedo não é servo de Deus. Como muitos aí. Até pentecostais são servo de Deus. Porque as pessoas, vocês estão acostumados a ver, deixa eu dar um exemplo, estão acostumados a ver a pessoa endemoniada. Endemoniada é aquele que manifesta, faz barulho, com aquele espírito do cão, do cachorro, sei lá de onde, que faz aquele barulho todo, que fala. Não. Olha bem na Bíblia Sagrada, para além do gadareno, há um endemoniado que a Bíblia Sagrada narra tão bem, que é Judas Iscariote. A Bíblia diz que o diabo, depois de Jesus ter entregue o pão a Judas, Judas pegou no pão e diz que o diabo entrou nele. Judas não virou os olhos, não espumou, não começou a gritar, não fez ruído de animais. Judas saiu e conscientemente foi vender Jesus Cristo. É o mesmo que vocês, pastor, Edir Macedo e toda a sua cúpula, toda a sua camarilha tem feito. Tem feito isso. Vocês traíram, estão a trair Jesus Cristo. Vocês estão a vender o sangue da aliança. Vocês estão a destruir a igreja de Cristo. Com este falso evangelho, com a mentira que vocês praticam. Então, não seja... Eu não estou a falar, eu estou aqui a despertar-vos. Eu não sou o juiz da igreja, mas eu estou a vos despertar para que vocês apercebam através das escrituras quanto vocês fizeram, o mal que vocês têm feito à nação angolana. Vocês precisam primeiro se arrepender de todo esse mal, para que vocês realmente possam levar a igreja na direção certa. Então, amados, arrependam-se de todo esse mal, busquem a palavra de Deus, preguem a palavra da verdade, molde, porque Deus não é conivente da vossa obra. Ele nunca e jamais foi. Então vocês precisam mudar isso, precisam mudar esse quadro, precisam buscar verdadeiramente o arrependimento e produzir frutos dignos de arrependimento. Porque já vimos que tem muito servo endemoniado. Edir Macedo deve ser um deles. É um deles, porque o que ele prega não é palavra de Deus. O que ele fala, ao ponto dele desafiar Cristo e vos manda fazer. E vou lhes dizer uma coisa, a vasectomia, se vocês buscarem profundamente, vão entender que aquilo até já não é um ato só de castrar o homem, mas é um pacto satânico que existe aí na vossa igreja. Para vos deixar, para vos castrar, deixarem de fazer filhos. Isso é um pacto satânico. E vocês precisam despertar disso e buscar a palavra da verdade. Abram os olhos, servos. Abram os olhos e sigam a palavra da verdade. Então deixem de estar ali a aparecer com essa força da carne, porque igreja, porque desvio de dinheiro. Então vocês só estão a discutir, vocês só querem, na verdade, vocês querem, estão a disputar os vossos direitos, as vossas regalias. Mas peraí, o que é que vocês fizeram com a obra de Cristo? O que é que vocês fizeram com o povo de Deus? O que é que vocês pregaram ao povo de Deus durante esse tempo? Então é isso que vocês precisam chegar à conclusão. Vocês precisam chegar a esse entendimento. E é o povo que foi enganado porque vocês não fizeram bem à nação. Vocês não fizeram, a Igreja Universal não fez bem à nação. Precisa trazer a palavra da verdade. Então, shalom, a paz do Senhor. Espero que vocês entendam. Isso não é um ato do... Eu tenho na minha página de Facebook pastores que já saíram da Igreja Universal, que vão estar a ver isso. Eles sabem do que estou a falar e que chegam a uma conclusão. Podem até discordar comigo, mas eu estou aqui a pregar simplesmente a verdade. Não tem interesse nenhum. Mas eu estou a observar isso de longe, vou observando e chego a esta conclusão. Vocês precisam se arrepender primeiro. Não façam essa força à toa que estão a fazer, que é até um direito vosso, mas... cheguem ao arrependimento. Se vocês até estão a fazer isso, então que procurem tempo de oração entre vocês, pastores e bispos. Vão orar a Deus. Vão inquirir a Deus sobre a vossa posição. E vocês andaram a fazer, se Deus é a vosso favor. Então vocês ali chegarão a uma conclusão e Deus, o Espírito Santo, vai vos guiar. Amados, a paz do Senhor. Preguemos a verdade e continuemos nessa senda, porque o nosso rei, o bom pastor, está voltando. E ele virá para julgar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.